O ano de 1500 marcou um ponto crucial na história do Brasil, quando os primeiros europeus chegaram às suas costas. O explorador português, Pedro Álvares Cabral, liderando uma frota destinada às Índias, desembarcou nas costas do que hoje é o Brasil, mudando para sempre o curso da história. Os povos indígenas, que habitavam o Brasil há milênios, se viram diante de uma força nova e formidável, que traria mudanças profundas e duradouras. Os primeiros encontros entre portugueses e tribos indígenas foram marcados por curiosidade e apreensão, com ambos os lados tentando entender e avaliar o outro. Os portugueses estavam particularmente interessados no pau-brasil, uma madeira valiosa, apreciada por sua tinta vermelha vibrante, que se tornaria um dos primeiros produtos de exportação do Brasil. O comércio logo se tornou uma característica definidora do relacionamento entre os portugueses e os povos indígenas, com trocas de bens e conhecimentos. Os portugueses, buscando explorar a abundância de pau-brasil, estabeleceram feitorias ao longo da costa, criando os primeiros assentamentos europeus no território. Esse comércio inicial, no entanto, foi frequentemente marcado por exploração e coerção, com os indígenas muitas vezes sendo forçados a trabalhar em condições difíceis. A introdução de doenças europeias teve um impacto devastador sobre a população indígena, dizimando comunidades inteiras e alterando drasticamente a demografia da região. A abundância de pau-brasil nas florestas costeiras do Brasil levou a um aumento significativo na atividade econômica, atraindo comerciantes de várias partes do mundo. O período conhecido como Ciclo do Pau-Brasil marcou o primeiro grande boom econômico no Brasil colonial, estabelecendo as bases para futuras explorações. Embora tenha trazido riqueza considerável para a coroa portuguesa e para os comerciantes, também teve um impacto devastador no meio ambiente, alterando ecossistemas inteiros. O corte indiscriminado de árvores de pau-brasil levou ao desmatamento generalizado e a danos ecológicos irreparáveis, afetando a biodiversidade local. Os povos indígenas, que dependiam das florestas para seu sustento, foram os mais atingidos por essa degradação ambiental, perdendo recursos vitais. A superexploração do pau-brasil, juntamente com a descoberta de fontes alternativas de tinta vermelha, levou a um declínio em seu valor e a busca por novas oportunidades. Os portugueses começaram a procurar outras mercadorias para explorar, voltando sua atenção para o açúcar, que se tornaria a nova base da economia colonial. A coroa portuguesa implementou um sistema de divisões administrativas conhecido como capitanias hereditárias. Essas vastas extensões de terra foram concedidas a indivíduos ricos, conhecidos como donatários, que receberam considerável autonomia. O sistema de capitanias, no entanto, se mostrou repleto de desafios. Para lidar com esses desafios, a coroa portuguesa estabeleceu o cargo de governador-geral em 1548. Esse poderoso funcionário, nomeado pelo rei, recebeu a responsabilidade geral pela administração da colônia. O estabelecimento do governador-geral marcou uma mudança significativa para uma maior centralização do poder. O século XVI testemunhou a ascensão do açúcar como a força dominante na economia brasileira. Vastas plantações, conhecidas como engenhos, surgiram ao longo da costa, transformando a paisagem e a sociedade do Brasil colonial. Os portugueses enfrentaram uma grave escassez de trabalhadores e recorreram a africanos escravizados. O tráfico transatlântico de escravos trouxe milhões de africanos para o Brasil acorrentados. Ao chegarem, eram submetidos a tratamentos brutais e forçados a trabalhar incansavelmente nos canaviais. O boom do açúcar criou uma classe de proprietários de terras rica e poderosa, que dominava a vida política e econômica da colônia. O legado da escravidão, com sua exploração brutal e hierarquia racial, lançaria uma longa sombra sobre a história brasileira.
A descoberta de ouro no interior do Brasil no final do século XVII desencadeou uma nova onda de entusiasmo e exploração. Garimpeiros e caçadores de fortuna migraram para as minas de ouro de Minas Gerais, ansiosos para enriquecer. O ciclo do ouro transformou a economia brasileira, deslocando o centro de gravidade dos engenhos de açúcar para o interior. O influxo de garimpeiros levou à agitação social, à ilegalidade e à degradação ambiental. A coroa portuguesa impôs pesados impostos e restrições às atividades de mineração, levando ao ressentimento entre os mineiros. A exploração de africanos escravizados atingiu novos patamares durante a Corrida do Ouro. A Corrida do Ouro intensificou o brutal sistema de escravidão que sustentava a economia colonial. A Igreja Católica desempenhou um papel complexo e frequentemente contraditório no Brasil colonial. Serviu como um braço poderoso da coroa portuguesa, legitimando seu domínio e trabalhando para converter a população indígena ao cristianismo. Os jesuítas, uma ordem religiosa católica, desempenharam um papel particularmente proeminente no Brasil colonial. Eles estabeleceram missões em toda a colônia, buscando converter a população indígena e protegê-la dos abusos dos colonos. Os jesuítas frequentemente entraram em conflito com as autoridades portuguesas por causa da questão da escravidão. A Igreja também desempenhou um papel significativo na vida cultural e intelectual do Brasil colonial. Apesar de seus laços estreitos com a coroa portuguesa, a Igreja fomentou um senso de identidade brasileira, distinto da de Portugal. Os portugueses enfrentaram desafios constantes ao seu controle sobre o Brasil, tanto de povos indígenas quanto de rivais europeus. Tribos indígenas lançaram inúmeras revoltas ao longo do período colonial, demonstrando sua resiliência e determinação. Potências europeias, invejosas da vasta colônia de Portugal, também representavam uma ameaça constante. Os portugueses investiram pesadamente em fortificações militares e expedições para reprimir levantes indígenas e repelir rivais europeus. A constante ameaça de levantes e incursões teve um profundo impacto no desenvolvimento do Brasil colonial. A sociedade colonial brasileira era profundamente desigual, estruturada em torno de um sistema de hierarquia racial e exploração. No ápice dessa pirâmide social, estava uma pequena elite de ricos proprietários de terras, comerciantes e funcionários do governo. Abaixo deles estava uma população mestiça de pessoas livres, muitas das quais eram artesãos, lojistas e pequenos agricultores. Na base, estavam os africanos escravizados, que constituíam a grande maioria da população. O brutal sistema de escravidão permeava todos os aspectos da sociedade colonial brasileira. A Igreja Católica, embora condenasse os excessos da escravidão, também desempenhou um papel na perpetuação desse sistema. O legado da escravidão continua a lançar uma longa sombra sobre a sociedade brasileira hoje. A chegada da Corte Real Portuguesa ao Rio de Janeiro, em 1808, fugindo da invasão de Napoleão a Portugal, foi um evento de grande importância, que marcou um ponto de virada na história do Brasil. A chegada da corte trouxe mudanças profundas. Dom João VI declarou o Brasil um reino unido a Portugal, elevando seu status, não mais uma mera colônia. Essa transformação foi crucial, pois essa declaração alimentou as aspirações por plena independência. O desejo de autonomia crescia, e a presença da Corte Real transformou o Rio de Janeiro em um vibrante centro da vida política, econômica e cultural. A cidade floresceu, e a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional pôs fim ao monopólio de longa data de Portugal, incentivando o comércio, e as elites brasileiras começaram a lutar por maior autonomia. Esse movimento foi crescendo, e em 1822, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, um momento histórico.
marcando o fim de mais de 3 séculos de domínio português e o início de uma nova era para o Brasil.